Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso passo a passo de hoje é bem rapidinho. Eu trouxe aqui para vocês como eu faço a minha base para bolsas, tá? A base oval com pontos baixos centrados. Essa base você pode aumentar, tá? Fazer com mais carreiras, pode usar também para fazer cestos, tá bom? Vários tipos de trabalhos. Então, fiz 3 carreiras aqui, olha, e minha base ficou com um total de 46 pontos, tá? Fiz um número par aqui para quem vai fazer trabalho múltiplo de 2, tá? Trabalhos com números pares. E com 3 carreiras, a base ficou medindo 25 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura. Esse tamanho é ideal para fazer vários modelos de bolsas. Para fazer essa base, eu trabalhei com fio de malha prêmio de 36 milímetros, mas você pode fazer com fio de malha residual, também pode fazer em fio náutico, barbante. Você só vai acrescentar aí as carreiras a mais, tá? De acordo com a medida desejada. E trabalhei com uma agulha de 6 milímetros, tá? Também usei tesoura e agulha de tapeceiro. E para você que está conhecendo aqui o meu canal através desse vídeo, aqui no meu canal eu tenho passo a passo de bolsas lindas, modelos que estão em alta, modelos que eu crio aqui para vocês, tá? Passo a passos totalmente gratuitos, vocês não precisam pagar nada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like também, que é importante, e ative o sininho para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Então é isso. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o nosso passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar fazendo 16 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer um nó. Esse nó eu conto como a minha primeira corrente, tá? Então, não vou apertar muito, vou deixar assim. Então, contando com o nó que fiz, agora eu vou fazer a segunda corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 16 correntinhas, contando aqui com o nó inicial, tá? E ficou medindo em torno de 17 centímetros de comprimento. Agora, viro minhas correntes para trabalhar aqui na parte de trás delas, tá? Então, eu vou pular essa primeira alcinha e venho aqui na segunda e inicio os meus pontos baixos, tá? Eu vou colocar um ponto baixo para cada alcinha. Olha, desse jeito, eu vou trabalhar até aqui, até a penúltima. O nó eu vou deixar vago, tá? Fiz 14 pontos baixos até aqui e sobrou o nó. Aqui dentro desse nó, que foi a nossa primeira correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fiz esses pontos mais folgados, tá? Esses 3. Agora, eu vou pegar aquele fiozinho do início do trabalho e vou puxar, tá? Ó. Olha, dessa maneira, o miolo aqui da curva fica bem fechadinho. Por isso, eu usei o nó como correntinha, tá? Agora, eu sigo trabalhando, ó, ponto sobre ponto, tá? Fazendo pontos baixos, pegando nas 2 alcinhas, olha. Já vou escondendo o fiozinho aqui atrás. Vou fazer ponto sobre ponto até o final. Até aqui. Fiz 14 pontos baixos até aqui, agora eu vou trabalhar a curva desse lado. Então, eu venho aqui no topo, estão vendo aqui no topo? Tem 2 perninhas, olha. E aqui é o primeiro ponto do outro lado, né? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, pegando essas 2 alcinhas. Se o seu tiver muito apertado, pode pegar apenas a alcinha da frente, tá? Ó. Vou dar altura e vou fazer 3 pontos baixos mais folgados. 2 e 3. Ó, 1, 2, 3, tá? Então, fiz a curva aqui do outro lado. Então, concluímos aqui a nossa primeira carreira e ficamos com 34 pontos baixos, tá? Agora, eu vou dar um espaço no fio, vou pular esse primeiro ponto, estão vendo aqui o primeiro ponto? E venho no segundo, tá? Introduzo a agulha de trás para frente, levo essa laçada para trás. A partir aqui da segunda carreira, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, por isso, eu vou introduzir a agulha aqui no centro do primeiro ponto, tá? Ó, e vou sair aqui atrás também no centro dele, olha, entre essas perninhas, tá?
E vou passar a agulha por dentro dessa alça aqui atrás. E vou ajustar o fio que vem do novelo, olha, vou puxar para ficar fechadinho. Agora, eu laço o fio que vem do novelo e passo por dentro dessa alça e saio aqui na frente, ó. Arrumo, dou altura e faço uma correntinha. Essa corrente equivale a meu primeiro ponto baixo centrado aqui da segunda carreira. E agora, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto, ó, saindo no meio dele, porque estou trabalhando o ponto baixo centrado. Puxo o fio que vem do novelo e faço meu segundo ponto baixo centrado. E sigo fazendo pontos até a próxima curva, tá? Contando aqui com a correntinha, fiz 14 pontos baixos centrados até aqui, tá? E cheguei para trabalhar os 3 pontos da curva. Aqui na curva, eu vou colocar 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base, tá? 1 e 2, ó. Aqui no próximo ponto, também. 1 e 2. E aqui no último. Trabalhamos aqui 3 aumentos e ficamos com um total de 6 pontos baixos centrados. Agora, eu vou seguir trabalhando aqui a parte reta, ó. Vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, desse jeito eu vou trabalhar até aqui a próxima curva. Fiz 14 pontos até aqui e cheguei na curva. Aqui na curva eu vou fazer igual do outro lado, tá? Eu vou colocar 2 pontos para cada ponto de base. Olha, eu fiz 3 aumentos, totalizando 6 pontos aqui nessa curva também. Então, chegamos ao final aqui da nossa segunda carreira e ficamos com um total de 40 pontos baixos centrados, tá? Pessoal, o trabalho fica virando assim um pouquinho, mas é só no começo, tá? No decorrer do trabalho, à medida que a bolsa for crescendo, essa base tende a ficar reta, tá? Então, não se preocupe aqui no começo. Agora, eu vou dar um espaço no fio, pulo a correntinha, introduzo a agulha de trás para frente, levo essa laçada para trás, introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, que é aquela correntinha que a gente iniciou a carreira, saio aqui no meio dela, passo a agulha por dentro dessa alça e ajusto o fio. Laço o fio que vem do novelo, passo aqui por dentro, saio aqui na frente, dou altura e faço uma corrente. Essa corrente equivale ao meu primeiro ponto baixo centrado aqui da terceira carreira, tá? E agora, eu vou colocar um ponto para cada ponto de base. Pontos baixos centrados, tá? Olha, desse jeito eu vou trabalhar até o começo da curva. Fiz 14 pontos baixos centrados até aqui e cheguei na curva. Aqui em cima do primeiro ponto do aumento, eu vou fazer também um aumento, tá? 1 e 2. Aqui no próximo ponto, eu vou colocar um ponto apenas. No próximo ponto, eu vou colocar 2, tá? 1 e 2. Aqui no próximo, um ponto. E no próximo ponto, eu vou pôr 2 pontos. 1 e 2. E em cima do último ponto do aumento, eu vou pôr apenas um. Então, ficou assim, distribuímos 3 aumentos, tá? Separados por um ponto sozinho, totalizando aqui 9 pontos nessa curva. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo centrado em cima de cada ponto de base, até a próxima curva. Fiz 14 pontos baixos e cheguei aqui na outra curva. Nessa curva, eu vou fazer do mesmo jeito.
Em cima do primeiro ponto aqui do aumento, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. 1 e 2. E aqui em cima do último ponto, um ponto sozinho. Então, nessa curva também temos 9 pontos baixos centrados, tá? Então, terminamos aqui a terceira carreira, ficamos com um total de 46 pontos baixos centrados, tá? Se você quiser fazer sua base maior, é só continuar fazendo as carreiras, tá? Seguindo aqui a regra da base oval. Aqui na terceira carreira, nós fizemos um aumento, né? Separado por um ponto sozinho. Na quarta carreira, seria um aumento separados por 2 pontos sozinhos, tá? Na quinta carreira, seria um aumento separados por 3 pontos sozinhos. E assim sucessivamente, tá bom? Eu vou parar por aqui, vou medir para vocês verem. Então, de comprimento até aqui, a base está medindo 25 centímetros por 8 centímetros de largura. Então, esse tamanho aqui é ideal para fazer vários modelos de bolsa, tá? A contagem de ponto aqui dessa base é uma contagem par, tá? Então, é múltiplo de 2, para quem for fazer trabalhos múltiplo de 2, né? Que precisa de número par, essa aqui é uma base ideal. Agora, eu vou mostrar para vocês o encerramento dessa carreira, para quem vai continuar trabalhando, né? Com a mesma cor, com o mesmo fio. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, no segundo ponto. Leva essa alça para trás. Como agora seria a subida da lateral da bolsa, nós vamos encerrar um pouco diferente, tá? Então, vou ajustar aqui o fio, vou abrir aqui, ó, essas duas perninhas, vou introduzir a agulha aqui no meio e agora sim passar a ponta da agulha aqui na alça, tá? Vou ajustar o fio. Vou puxar o fio que vem do novelo passando aqui por dentro e vou fazer uma corrente. E agora é só dar continuidade ao trabalho, ó. Eu vou fazendo pontos baixos, pegando aqui na alcinha de trás, para já ir formando a viradinha, tá? Se você quiser trabalhar com ponto alto, também é do mesmo jeito, só vai iniciar aqui com 2, 3 correntinhas, tá? Aqui no começo. E assim, eu sigo trabalhando, tá? Fazendo a subida da lateral da minha bolsa. E agora, eu vou mostrar para vocês como seria o arremate invisível aqui dessa carreira. Então, eu vou dar um espaço no fio, vou cortar. Agora, com a agulha de tapeceiro, vou pular aqui a correntinha, vou levar esse fio para trás aqui, ó, no segundo ponto. Volto aqui no último ponto que eu fiz, introduzo a agulha de cima para baixo, pegando essas duas alças e levo esse fio lá para trás, ó. Olha, dessa forma, eu simulo aqui o acabamento da correntinha, né, parecendo um ponto baixo completo e tornando aqui o arremate invisível, tá? Agora, eu vou esconder esse fio aqui por baixo dos pontos, vou caminhando com ele, ó. E agora é só cortar o excesso. Já corta essa outra pontinha também. E está prontinha aqui a nossa base, tá bom, pessoal? Arrematada e pronta. Então, pessoal, eu queria trazer esse passo a passo aqui para vocês, para mostrar como eu faço a minha base oval, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Também deixe o seu like. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.